Se de um lado a gente comemora as boas notícias sobre o avanço dos estudos das vacinas contra a Covid-19, de outro a gente lamenta o aumento de casos da doença em todo o país. Para entender esse momento, a gente vai conversar agora com o médico epidemiologista Dr. Davi Wippe. Dr. Wippe, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Prime Time. Eu começo conversando com o senhor, doutor, sobre a vacina. Qual é a sua esperança ou talvez desconfiança com tanta vacina chegando a 90% de eficácia? E o que a gente pode esperar da Coronavac? Será que a gente chega também a 90% com essa vacina chinesa que está sendo testada aqui no Brasil? Botar de novo, de confiança, otimismo. Quem pesquisa a vacina no Brasil são instituições muito sérias. Instituto Butantan, Fiocruz, diversas universidades. Então, eu não tenho qualquer desconfiança sobre os resultados que virão com a fase 3 de cada uma delas. Nós estamos otimistas, basicamente pelos trabalhos de fase 1 e 2, que mostraram um índice de proteção superior a 95%, inclusive com essa vacina aqui do Butantan. Agora, resta esperar, aguardar os resultados finais da fase 3 dessa pesquisa. É que talvez tanta notícia positiva, otimista nas suas palavras, eu concordo com o senhor, mas é que o tempo todo que a gente está preso em casa, com receio, com medo do coronavírus, tudo isso parece que está fazendo as pessoas se arriscarem mais. A gente viu aglomeração em Salvador, os casos subindo no Brasil inteiro, tudo aberto, show, cinema, teatro. Qual é o risco disso? E eu pergunto também, o senhor acha que em algum momento a gente tem que começar a pensar na possibilidade de voltar a fechar a economia, dar alguns passos para trás nessa abertura que nós vimos nos últimos meses, últimas semanas? Você tem toda a razão. São duas coisas absolutamente diferentes. O otimismo com as vacinas, que é real e é cientificamente provável, e, do outro lado, o que nós estamos assistindo, que é um desleixo de parte da população quanto às medidas de proteção. Eu tenho uma frase que eu acho que explica bem o que está acontecendo. A população ela está cansada do isolamento. O vírus não está cansado. O vírus continua atuando e atuando para valer. Então, todos os cuidados de proteção, distanciamento social, lavagem de mãos, uso de máscara, continuam sendo absolutamente vitais até o momento que nós tenhamos vacina disponível. Quero dizer mais, eu posso garantir que mesmo tendo as vacinas, ainda nós vamos ter que ter esses cuidados, que a vacina ela não protege imediatamente. E nem nós sabemos quando toda a população brasileira será vacinada. E como é que vai ser o nosso Natal, doutor Davi Wippe? De esperança. Protegidos, de esperança, com todos os cuidados, mas eu acho que nós temos que ter uma palavra de otimismo com a população. E, ao mesmo tempo, de cuidado. O que nós estamos vendo é uma coisa muito interessante. Está aumentando o número de casos, especialmente isso eu vejo nos hospitais privados que eu interno, por conta de festas, nós estamos sabendo de festas de jovens com mais de 500 pessoas. O jovem fica pouco doente, mas ele acaba adquirindo vírus e transmitindo para pais e avós. Esses pais e avós que se encontram nos hospitais internados. Então, otimismo, mas, ao mesmo tempo, toda a precaução possível. Doutor Davi Wippe, tem uma pergunta sobre a vacinação. Nós acabamos de falar aí que nos Estados Unidos a vacina deve começar ainda esse ano, no Reino Unido também, já tem 4 milhões de doses. Aqui no Brasil, qual é a previsão que nós temos mais otimista, se o senhor tiver essa informação? E, principalmente, como é que o senhor acha que vai ser essa distribuição da vacina pelo Brasil e os primeiros a serem vacinados? A política pública de vacinação é do Ministério da Saúde. O Programa Nacional de Imunização é um programa muito bem sucedido. Então, cabe ao Ministério a política pública e financiamento. Aos estados, a governança. Organizar, distribuir para os municípios. E para o município, cabe a aplicação. Então, essa política pública é do Ministério da Saúde. Não está ainda, não estão elencadas as populações que serão primeiramente vacinadas. Eu imagino que seja algo semelhante ao vírus da gripe, porque se trata de um vírus de transmissão respiratória. Então, as pessoas mais idosas, as populações mais expostas, como, por exemplo, a área de saúde, educadores e a segurança, e as populações com comorbidade. Na sequência, toda a população. Por isso, nós precisamos de todas as vacinas que poderão ser disponibilizadas. Não podemos escolher vacina, né, doutor Davi Wippe? Temos que pegar todas que tiverem, que funcionarem, forem seguras e comprar. Doutor Davi Wippe, infectologista, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time. Boa noite para o senhor.